Meus amigos e minhas amigas, hoje, dia 16 de dezembro de 2020, eu estou fazendo uma transmissão ao vivo para contar para vocês, que são meus amigos, determinadas coisas que estão acontecendo. O mundo realmente está vivendo uma época diferenciada. Fala-se na pandemia, conhecida como gripe espanhola, que durou 2 anos, mas agora, em 2020, nós estamos vivendo uma pandemia muito maior. E nesse período, agora de 2020, a gente vê acontecendo certas coisas que muita gente com quem eu tenho conversado tem classificado como inacreditáveis. Mas a gente que já viveu mais, que já passou por certas situações, entende que certas coisas que estão acontecendo são até previsíveis. Eu vou contar um pouquinho aqui, para aqueles que não conhecem, da minha história. Eu nasci em Campo Grande, atual Mato Grosso do Sul. Na época era Mato Grosso apenas, a capital era Cuiabá. E com 12 anos de idade nós viemos para Juiz de Fora. Meu pai, minha mãe, minha avó Mariana e 5 filhos da minha mãe e do meu pai. E moramos aqui em Juiz de Fora. Aqui eu estudei no Colégio Estadual Sebastião Patrus de Souza, que era uma escola pública muito boa. Estudei o 2º ginasial, o 3º ginasial e o 4º ginasial. E depois fui para outros colégios e depois entrei na Universidade Federal de Juiz de Fora, na Faculdade de Direito, e depois fui seguindo adiante. Mas em 1970 faleceu meu pai, Antônio de Arruda Marques, de uma forma misteriosa, para não dizer que ocorreu ali um crime, porque ele foi internado com asma e não conheço ninguém que tenha morrido de asma. Foi internado em um hospital aqui chamado Centrocor, que ficava na Avenida Rio Branco. E ali foi noticiado o falecimento dele. A pessoa com asma morreu. Ele tinha sido aposentado através do AI-5 porque não aceitava que o general Itiberê Gouveia do Amaral, que era o comandante da 4ª Região Militar, desse ordens para ele julgar os casos, os processos de uma forma ou de outra. Ele, como juiz concursado, não admitia interferência de quem quer que fosse nos julgamentos dele. E faleceu dessa forma misteriosa, para não dizer criminosa, com todos os indícios para isso, mas na época ninguém apurou. Eu tinha 16 anos, ninguém apurou e ficou por isso mesmo. E a causa mortis ficou como parada cardíaca. Parada cardíaca. Quando não se acha nenhuma causa, assim que se queira investigar, fica como parada cardíaca. Então, o que aconteceu?
Eu, com 16 anos, meus irmãos, um mais velho, os outros mais novos que eu, a minha mãe ficou sem a pensão de Antônio de Arruda Marques durante 13 anos. Quando ela recebeu a pensão pela primeira vez, em 1983, eu já era promotor de justiça, um outro irmão mais velho já era médico, o outro mais novo economista, a outra era enfermeira e a outra professora. Ela ficou 13 anos sem receber a pensão. E nós passamos por isso. Primeiro, o falecimento do meu pai, quando eu tinha 16 anos, depois esses 13 anos sem a minha mãe receber um centavo de pensão. Eu comecei a trabalhar com 17 anos. Fui funcionário do Bradesco, era mirim, ganhava pouco, mas fui trabalhando e cheguei onde cheguei. Herdei a índole de Antônio de Arruda Marques. Obedeço à lei e a mais ninguém. Ingerências no meu trabalho eu não aceito de jeito nenhum. De jeito nenhum. E isso desagrada a muita gente. A muita gente. O que acontece? Eu, como juiz mais antigo de todos da entrância especial, estou inscrito à promoção para a 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para o cargo de desembargador. Mas hoje, dia 16 de dezembro de 2020, o órgão especial do Tribunal de Justiça, em 3 processos que foram abertos contra mim, 3 processos administrativos, nenhum por corrupção. E há pessoas que estão no órgão especial que estão acusadas de corrupção. Acusadas perante o CNJ. Ou o STJ. Não sei exatamente, não me interessa saber isso. Eu estou sendo acusado de coisas mínimas. Uma delas que gerou um pedido do meu afastamento, ou seja, da minha colocação em uma situação que é um limbo, nem aposentado e nem na ativa. Porque a preocupação é de eu decidir, ou aqui, na primeira vara de família, onde detectei um esquema de corrupção, principalmente em casos de curatela, e denunciei à Polícia Federal, inclusive com possibilidade de estarem acontecendo ou estavam acontecendo fraudes contra o INSS. Pessoas que recebiam pensões de mortos, de falecidos. Então, também não interessa a certas pessoas que eu seja promovido a desembargador. Porque eu herdei a índole de Antônio de Arruda Marques. Eu obedeço à lei. E eu sirvo ao povo. Quem paga meus salários é o povo. E paga o salário de todo funcionário público. Então hoje foi proposto e já está sendo praticamente aprovado a minha colocação,
está sendo aprovada praticamente a minha colocação em disponibilidade compulsória. Isso significa esse limbo. Não é nem da ativa, nem aposentado. Está impedido de atuar. Isso eu tenho que contar para vocês, meus amigos e minhas amigas. Eu fui ajudar uma pessoa doente, um senhor com câncer, que foi passado por cima de um muro para ir para o hospital. E eu não quis que ele retornasse por cima do muro também, e abri uma fresta no muro, e o dono do muro depois concordou e mandou retirar o muro, e o tribunal está determinando a minha disponibilidade compulsória porque eu fiz isso. Então, o juiz não pode ter humanidade, ele tem que ser um robô. Praticamente é o que alguns falaram. Tudo tem que ser dentro de uma formalidade que não vai atender ao que o cidadão precisa na hora. Não pode. O juiz não pode ser sensível à dor do ser humano. Ele é apenas um robô. Isso é que foi falado, em outras palavras, por alguns que já decidiram que eu vou ficar em disponibilidade. As pessoas têm que saber isso, meus amigos e minhas amigas. Alguém me falou, isso vai piorar a sua situação. Não deve falar. Eu sempre falei as verdades. Doa a quem doer e dê no que der. E essa é uma verdade, está documentado no registro do tribunal, isso aí. E eu gravei o áudio, tenho o áudio todinho do que foi falado por cada um. Por cada um. E é isso que eu estou dizendo. Disseram alguns, em outras palavras, exatamente isso. O juiz não pode ter sensibilidade humana. Não pode. Ele tem que ser apenas um aplicador frio da lei, da forma mais fria possível. Se aquele senhor que foi para o hospital para ser atendido com câncer, foi passado uma vez por cima do muro, teria que passar outra vez. E depois eu me informei se ele tinha melhorado, e foi dito que não, que ele estava pesando 40 quilos e somente poderia ser cirurgiado se chegasse a 45, e não chegou. E a divisa está sem o muro até hoje, porque o dono do muro ficou tão preocupado com a situação que falou: tirem esse muro agora. Então o juiz tem que ser punido. O juiz vai ser colocado em disponibilidade, nesse limbo, para não trabalhar no Tribunal de Justiça como desembargador e também não trabalhar na primeira vara de família, corrigindo curadores desonestos, que são muitos.
Meus amigos e minhas amigas e o povo em geral tem que saber disso. O que acontece para impedir um juiz de trabalhar? Não pode desagradar os poderosos. Não pode. Eu vi ontem uma notícia em um jornal local falando de prisões de médicos acusados de corrupção. Não apareceu o nome de nenhum. Por outro lado, apareceu nesse mesmo jornal hoje a condenação de um ex-vigilante do Fórum com o nome completo e a pena de condenação a 20 anos de prisão. Meus amigos e minhas amigas, eu nunca diferenciei ninguém nas minhas sentenças, nos meus despachos, nas minhas decisões. Porque eu aprendi com Antônio de Arruda Marques que a gente tem que ser um só. Um só. E não me acusaram de corrupção nem um tantinho. Apenas de ter sido humanitário, e isso vai me gerar a disponibilidade. Isso vai gerar para mim a disponibilidade compulsória. Vejam que coisa. Gente que está julgando lá e está sendo investigado por corrupção. E o outro que vai ajudar um homem doente e é colocado em disponibilidade. E o julgador dele é acusado perante o CNJ de corrupção. Essa é a justiça. Meus amigos e minhas amigas, quem fala a verdade não merece castigo. Eu ouvia esse ditado quando eu era criança. Eu estou falando a verdade. E há outros que querem calar a verdade. Eu decido, independente de quem seja, com honestidade. Por isso nunca me acusaram de corrupção. Eu acho uma vergonha quem é acusado de corrupção e continua trabalhando e julgando. Deveria ter a honradez, a dignidade de pedir aposentadoria. Então, a presunção de inocência. Quem é acusado de corrupção, até prova em contrário, é inocente. E quem é acusado de ajudar um doente, que pelo que me consta, não pôde ser submetido à cirurgia porque não chegou ao peso em que seu organismo comportaria a cirurgia, esse deve ser punido severamente. Assim é que funciona. Não são nem 2 pesos e 2 medidas, são muito mais, de acordo com vários fatores. Alguém vai dizer, você vai piorar a sua situação. A situação de Antônio de Arruda Marques foi essa que eu contei. Aposentado pelo AI-5 em 10 de fevereiro de 1969,
faleceu de parada cardíaca, entre aspas, em 19 de outubro de 1970, ou seja, daí a 1 ano e 8 meses. Luiz Guilherme Marques, seu filho, segundo, ingressou na magistratura mineira em 11 de setembro de 1987 e está sendo punido por ter ajudado um homem doente, punido com a disponibilidade compulsória, em 16 de dezembro de 2020. Isso é a verdade, meus amigos e minhas amigas. E estou falando para vários desembargadores que eu propositalmente coloquei como amigos do Facebook para eles ouvirem o que eu estou dizendo. Assim tem que ser. Quem é homem ou quem é mulher deve falar a verdade. Eu não tive a palavra para argumentar no tribunal hoje, porque estou no grupo de risco, senão eu iria lá fazer a minha defesa. As pessoas têm que saber a verdade, meus amigos e minhas amigas. As caixas pretas têm que ser abertas. E quem é acusado de corrupção deve ter a dignidade de não julgar, não fingir que não sabe de nada e não punirem quem é honesto. Eu me lembro de uma proposição de um grande sociólogo, filósofo brasileiro, nordestino, que dizia o seguinte: a Constituição brasileira deveria ter apenas 2 artigos. O primeiro, todo homem e toda mulher devem ter vergonha na cara. E o artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. Isso é o que eu acho, aconteça o que acontecer. E isso é o que eu falo e continuarei falando. Ninguém pode calar a verdade. E falarei muito mais. Falarei muito mais. Só se Deus não quiser. Assim tem que ser. O povo tem que saber das caixas pretas